vamos agora para... Vamos falar de Loud, que manteve também? Que a Loud deixou mais pro final, né, Fria? Você acha? É que o da Loud é... Tá bom, vamos falar de Loud. É que eu acho que Loud é simples. Simples? Porra, É simples. É simples. É o time a ser batido, não é? É o time a ser batido. É isso? Loud é isso? Eu acho que é isso, não? Posso falar uma coisa sobre essa Loud? Que é fácil falar agora, né? Sempre vai falar, é muito fácil ter falado isso agora, ainda mais eu tendo duvidado tanto do Root e ele evoluiu, calou minha boca. Eu não imaginei que ele evoluiu da maneira que ele evoluiu. Imaginava, né? Então, daquele jeito não. Dessa maneira como ele evoluiu, concordo que... Tipo Rock lutador velho, não né? vivi, Saiu correndo na rua, fazendo flexão nas calou casas. a minha boca Batendo de muitas pessoas. Mas uma das coisas que eu vi no playoff da Loud, esse time da Loud, e é uma coisa que já estava acontecendo desde o ano passado, é um time que sabe muito bem planejar um jogo. É um time, e eu vejo isso muito na figura do Bells, e talvez seja porque o que esteja ali à frente. É um cara inteligente, é um cara que sabe ler as equipes que ele vai jogar contra, é um cara que sabe moldar drafts pro time dele. E aí, claro, não é só ele, é um trabalho em conjunto, como todos. Mas a Loud é uma equipe que... Por que muitos colocavam a Loud como favorita na final contra a PEN? Por que muitos já imaginavam que a Loud seria uma equipe que se sobressaria sobre a PEN, vinha com status de favorita? Porque a Loud, pra mim, tinha um grande ponto positivo que batia justamente num dos pontos de defasagem da PEN, na minha opinião, que era o início de jogo, que era o early game. E pra mim, a maior dificuldade da PEN foi lidar com as opções de draft que a Loud deixava. A PEN, pra mim, não teve um plano 2, um plano 3, de acordo com os banimentos das questões de proposição de jogo que a Loud teve. Que é o maior exemplo. A gente colocava o Weiser, por exemplo, como o pique ideal pra ele, o Jax. E aí o robô veio com a Trox preparado pra jogar contra esse Jax dele. E depois disso, o Weiser não conseguiu performar de novo com aquele Jax. E inclusive na final, o robô ganha o jogo dele de Jax contra a Trox. Isso é Existem algumas táticas que você vai... O Diogo sabe. Eu já tive essas conversas com o Diogo. Draft não é só que você tá clicando pra banir no jogo. Tem um trabalho mental. Tem uma questão de que você vai entrar na mente, você vai jogar em cima de certas coisas que você tem de conhecimento. Draft não é só uma coisa computacional. Tem uma questão humana envolvida numa preparação de time contra time. E a Loud, pra mim, faz isso muito bem. Eu acho que é nesse quesito que eles precisam ser superados antes de serem superados dentro de jogo. Apesar de seu time a ser batido, e eu concordar 100% do que o Dudu falou, a Loud tem também uma outra característica que é o calcanhar de Aquiles deles, na minha opinião, que é o começo, a primeira fase do campeonato. Ok. Porque você começa a acostumar com as coisas. Qual que é o roteiro da Loud hoje em dia, Dudu? Começa o campeonato, vai um pouquinho, vai ok no campeonato, ok pra bem, meio do campeonato dá uma virada, ajeita pra playoff, final e ganha. E chega no melhor momento ali entre playoff e final. Então foi isso que aconteceu das últimas 2 vezes. De maneiras diferentes, mas mais ou menos isso. Acho que mais nesse primeiro split do que no ano passado. Mais nesse primeiro split, com certeza. Mas dá uma falsa segurança, né? De que, mesmo que você não... Tudo bem, se você abalar no começo, ok. Mas mesmo que você não vá ser seu melhor no começo, vai chegar ali no meio no final, vai entrar no modo sério, né? E vai fazer acontecer. Então, acho que isso é uma armadilha muito grande para uma equipe que se manteve. E é aí que todos têm que ter um mental muito blindado, muito forte. Eles têm psicólogo, trabalha bem com os jogadores lá. Mas, assim, é um time com certeza a ser batido. E tem a questão também do robô. Que dentro disso que o Dudu falou, do early game e da maneira como a Loud rodava o jogo, eles tinham algo que às vezes faz falta no Brasil. Que é você ter uma característica própria. Okay. Então, eles tinham um jeito deles de jogar... Puxavam o jogo pro robô no meta que não era o normal. Muito baseado na G2, na minha opinião. Baseado no que eles... Assistindo lá fora, eu via um pouco do que o G2 fez durante o split deles. Alguns times faziam isso. E era algo específico de ser muito agressivo early game, principalmente topside. O robô, ele sempre ameaçar coisas a todo jogo. Às vezes ameaçar até demais, até ele mesmo, como o caso do Jax lá morrendo 1000 vezes, mas... Essa característica ela era muito difícil de lidar porque era praticamente o único time que fazia isso. Então, você só podia treinar isso se você treinasse contra a Loud. E não necessariamente o que está acontecendo em treino, o que acontece dentro do jogo. Então, a outra dúvida que eu coloco para a Loud é como vai ser
essa Loud pra esse novo meta, se o robô vai continuar fazendo o que ele fazia antes, se vai dar certo, eles vão achar caminhos de fazer acontecer. Porque pra mim, de todos os de dentro e fora de jogo, eu acho que o fator robô era um fator que, não porque o robô era muito melhor do que os outros, não, mas ele era diferente. Ele rodava o jogo do jeito dele, e isso foi muito mais importante nesse primeiro, concordo com você que você falou sobre características, do que no outro. É que eu sinto que o problema, o período difícil da Loud foi justamente a adaptação do Root e pra mim a adaptação do Cells em relação ao Root. Eu acho que não dá pra colocar só na individualidade do Root. É porque assim, eu tenho pra mim, e podem me cobrar isso depois, todo time do CBLOL, ele vai ter em algum momento do campeonato que ele vai ter uma crise, um momento de dificuldade, um grande problema a ser solucionado. E a Loud teve isso no início do split, conseguiu consertar, chegou bem nos playoffs. A PEN conseguiu consertar isso na transição do primeiro para o segundo turno. O Fluxo conseguiu consertar um pouco disso no começo. O começo também eles totalmente... eles falavam, né? 7 caras de 7 equipes de 7 escolas diferentes se unindo. A LoS foi ter esse problema no final. Lembra, a gente falava da LoS, a gordura para queimar deles em relação ao primeiro lugar, e acabaram que eles terminaram como seed 3 para os playoffs. Pra mim o problema deles veio já na reta final e aí eles tiveram uma dificuldade para conseguir consertar isso já dentro de um ponto de playoffs. Então pra mim a dificuldade ela chega em todos os times em algum momento do campeonato. É como você lida para solucionar eles. No caso da Loud no primeiro split, pra mim era a adaptação do Root, ele se adaptando, pegando o ritmo de novo, voltando a ser as grandes atuações que a gente viu ele tendo no final, e pra mim é algo que passou despercebido, que é como o Cells lidou com isso, porque foi difícil pra ele, muito difícil pra ele, na minha opinião. Eu fico pensando qual vai ser o problema. O robô pode ser, o Croc pode ser Eu tenho um problema que eu acho que existe. Acho, Ok. tá? Que é esse time, quanto grupo, acreditar que esse grupo pode mais. Você acha que as lines têm data de validade? Se eu acho? Não. Ele responde, porque Não. a minha resposta... Não, a minha pergunta é pra ele, eu sei tua resposta. Ó, posso falar assim, eu nunca geri um time, mas o eu teu já, sentimento. eu já geri Cozinha, equipes de marketing. Cozinha data de validade? Eu acho que qualquer grupo de pessoas trabalhando sob pressão tem data de validade. Qualquer relacionamento. Eu também concordo. Porque, imagina, se num relacionamento de 2 pessoas, um casamento, é super difícil você... São 2 pessoas, a sua expectativa e o que você pode fazer para uma pessoa. Imagina o que você espera das outras e o que você pode fazer para outras 4, outras 5, outras 10. E numa questão de pressão. Que a pressão que eu acho que é o que vai colocando tornando os elos frágeis, né? Porque se não tivesse pressão, estamos aqui no freestyle, tanto faz, tá fazendo merda, tá bom. E você pega e pensa, é uma equipe que, por exemplo, disputou as últimas 2 finais. Então jogaram o calendário inteiro. Por exemplo, a final foi no dia 3 de setembro, né? Do ano passado. Eu sei porque é um dia depois do meu aniversário. Ou foi no dia 2, não lembro agora. Mas eles jogaram até setembro. Equipes que foram eliminadas antes, ali em julho, agosto, já entraram no processo de vai relaxar. E aí você tem uma viagem internacional, você tem um campeonato internacional que é uma pressão muito grande, e eles se dedicaram nesses campeonatos internacionais. E aí volta, já com muito menos tempo do que as outras, vão para uma outra final de novo, vão para outro campeonato internacional e voltam. Então talvez sim, o problema da Loud seja como eles vão gerir essa questão e a gente... não é um mar de rosas, né? Não. O Diogo tá aqui, uma equipe, 5 pessoas, mais de 5 pessoas, não é um mar de rosas. É um mar de espinhos. Então, e assim, é difícil. E a gente conhece esses jogadores, o quanto eles têm essa vontade de performar internacionalmente. Então eu fico, sabe, tipo, será que os 5 ainda se olham e falam assim, nós 5 podemos sim? Tipo assim, eu acho que isso tem na cabeça uma certa até... certeza de que podem ganhar o CBLOL como ganharam os últimos 2, certo? Mas a pergunta a gente sabe que eles não são satisfeitos só com isso. E será que eles confiam que assim, agora a gente vai pro Mundial, mas vai ser diferente? A gente vai botar pra quebrar? Tá ligado? Então eu fico pensando,
Será que eles se E enxergam? talvez exista essa cobrança agora. Justamente. Porque a Loud é uma organização, pô, olha o que tá acontecendo com a Loud no Valorant. Dinastia lá. Né? Olha o que tá acontecendo com a Loud. Então talvez agora a gente já comece a trabalhar com outro sentimento do que é ser a Loud, o Sim. que é a representação da Loud. A expectativa tá lá em cima.